Vamos lembrar um pouco sobre a lei de Coulomb na sua versão escalar. Então, na sua versão escalar, essa lei ela afirma o seguinte: se tem duas cargas aqui, uma carga Q1 e uma carga Q2, que eu chamei aqui de Q e Q', mas tanto faz, tá? Se elas têm o mesmo sinal, elas vão ter uma força repulsiva, né? Então a gente falou isso de um jeito meio intuitivo, mas representando usando vetores, isso significa que a força elétrica que atua nessa carga aqui da direita, se as duas têm mesmo sinal de carga, elas vão se elas vão se repelir mutuamente. Então vai ter uma força de repulsão, ou seja, aqui nessa linha que une as cargas vai atuar uma força, que é justamente essa força elétrica, que no caso em que elas têm o mesmo sinal aponta para a direita aqui nessa situação, e na outra carga aponta para a esquerda, certo? Então essa força ela vai estar no sentido positivo aqui do produto das cargas, porque o produto das cargas, se elas forem iguais, vai ser positivo, né? E aqui quando elas têm sinais opostos, essas forças vão ser atrativas, então elas vão atuar aqui na mesma linha, mas só que no sentido oposto, no sentido de atrair, de puxar as cargas uma em direção à outra, certo? Boa tarde. Então, resumindo, todas essas informações elas podem ser condensadas nessa fórmula que nós vimos na aula anterior, certo? Que diz que a força elétrica ela é 1 sobre 4π ε0 vezes o produto das cargas sobre o quadrado da distância que as separa. Então aqui a gente vê que se as cargas forem as duas positivas ou as duas negativas, a força vai ser também positiva. Então vai ser uma força de repulsão aqui, que vai ser esse caso aqui de cima. Esse primeiro caso aqui, né? E o segundo caso aqui vai ser quando elas estiverem em sentidos opostos. Então, tanto faz se a primeira é positiva e a outra é negativa, ou o contrário, a força vai ter um menos aqui, então ela vai ser atrativa. E tudo isso cabe nessa lei de Coulomb, né, onde o ε0 é uma constante, que nós já vimos na aula anterior, é 8,85 vezes 10 a menos 12. Unidade do SI aí, que tem que ver quais são, certo? E R é a distância que separa essas duas cargas pontuais. Vamos ver um exemplo. Então, suponha que nós temos aqui essas duas cargas Q e Q' separadas por uma distância R. E a força que atua aqui, não sei se ela é repulsiva ou se ela é atrativa, nesse caso tanto faz, que a gente vai lidar só com o módulo. O que acontece quando a carga triplica, certo? Então vamos ver o que acontece. Se a carga Q' triplica, então a força ela era F, e era igual a isso aqui. Né? Agora, se a carga Q' triplica, significa que em vez de Q' eu vou substituir 3Q'. Né? E ao fazer isso, a força vai ser uma nova força, vou chamar de F-til, porque mudou, que vai ser 1 sobre 4π ε0 vezes. A carga Q continua a mesma, mas a carga Q' mudou para 3 vezes o que era. Então, quando eu faço isso, se eu botar esse 3 em evidência, eu vejo que essa força nova vai ser 3 vezes a força antiga, porque se eu botar o 3 em evidência, o que fica aqui é exatamente a força antiga. Então, a força ela é igual a 3 vezes a força original. Isso significa que se uma das cargas triplica de valor, a força também triplica. Certo? Então isso aqui é uma análise que faz a gente ver um caso particular da ideia que diz, né, que a força é proporcional ao produto das cargas. Então, se uma carga aumenta, a força aumenta proporcionalmente. É isso que está dito aí, basicamente. Então,
Se uma carga triplica, a força triplica também. Então isso é só para a gente entender essa relação entre a força e a carga que está causando essa força. Agora, vamos supor, na letra B, que a distância R se reduz a 20%. Na outra turma, eu passei uma prova que tinha uma pergunta parecida com essa, e a maioria das pessoas errou porque confundiu se reduz a 20% com se reduz de 20%, certo? Se ela se reduz a significa para, né? Então ela se reduziu para 20% do valor original. Então a distância que era R passou a ser uma distância R til, que é 20% de R. R 20% de R é 0,2 vezes R, tá? Então esse aqui é o novo raio. O que vai acontecer com a força? Então essa nova força na letra B ela vai ser 1 sobre 4πε0 vezes Q vezes Q', que não mudaram, mas a distância agora é 20% do original, então fica 0,2 vezes R ao quadrado. Então esse 0,2 vai dar 0,04, né? Que invertendo vai dar 25, tá? Então vou só deixar isso aqui no cantinho. 1 sobre 0,2 ao quadrado é 1 sobre 0,04, que é 1 sobre 4 sobre 100, que é 100 sobre 4, que é 25, tá? Então isso vai dar 25 vezes 1 sobre 4πε0, Q' sobre R2. Mas essa daqui é a força antiga F. Então isso vai dar 25 vezes F, tá? Então isso significa que se as cargas se aproximam, ou seja, se elas se aproximam 80%, né, digamos assim, já que a distância virou só 20% do que era, se elas se aproximam 80%, a força aumenta 25 vezes. Certo, pessoal? Então, isso daqui é um exemplo de aplicação da lei do inverso do quadrado. Quer dizer, quanto mais próximas tiverem as cargas, maior vai ser a força. E se as outras coisas não mudam, ou seja, se as cargas não mudam e eu mudo só a distância, eu não preciso nem saber o valor das cargas e nem dessa distância, só o quanto se aproximou. É isso que esse exemplo tenta mostrar. Aliás, eu não preciso saber para dizer o quanto aumentou, certo? Então, isso foi mais um exemplinho de um exercício que eu posso cobrar de vocês, muito parecido com esse aqui, tá? E aí a gente vai ver agora um pouco sobre vetores no plano e também no espaço, para que a gente possa discutir a lei de Coulomb na sua forma vetorial, né? E isso também vai ser importante para todo o resto da disciplina, já que basicamente tudo que a gente vai discutir, com exceção do potencial elétrico, tudo vai ser vetores, basicamente. E da corrente também, mas a corrente também tem associada a ela um vetor que nós vamos ver depois. Bom, então vetores do plano, eles são pontos do plano, basicamente. Só que eles são pontos orientados. Então, se eu marco esse ponto aqui, e eu digo que aqui onde tem o plano XY é a origem, e esse outro ponto que eu marquei de vermelho aqui em cima, onde está a ponta, a seta do vetor aqui, é a extremidade, tá? Então isso aqui é a origem e essa aqui é a extremidade.
tá? Então se eu marco origem e extremidade aí, eu atualizei aqui o Office, não sei mais usar. Aí eu posso ver as coordenadas dele aqui, certo? Então nesse caso aqui a gente tem um vetor, ó, que ele mede 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui no eixo X. E ele mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui no eixo Y. Certo? Então a gente pode chamar esse vetor de V aqui. E a gente pode dizer o seguinte, esse vetor ele é o vetor cujas coordenadas são 6 e 8. Isso é diferente do vetor cujas coordenadas são 8 e 6. Porque isso que está aqui em cima é um par ordenado, né? Boa tarde. Certo? Então, como isso é um par ordenado, o vetor 8, 6 seria esse que está bem aqui, na verdade. Ó. 8, 3, 6. Esse aqui seria o outro vetor 8, 6. É diferente do 6, 8, certo? Então, beleza, tá? Outra maneira de escrever esse vetor V, que é igual a 6, 8, é escrever também como sendo 6 vezes I chapéu mais 8 vezes J chapéu, onde esse I significa simplesmente eixo X, eixo X, certo? E esse J significa eixo Y. Vou falar melhor, na verdade eles são vetores também, tá? Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Aí tem outros exemplos aqui. Então aqui, por exemplo, vai ter já negativo aqui no eixo X, né? Menos 3, 6, menos 7. E aqui no eixo Y ele vai ser 4. Então a gente vai ter um certo vetor U aqui, que eu vou chamar de U, que é esse laranja aqui do lado esquerdo, né? Cujas coordenadas dele são menos 7 no eixo X e 4 no Y. Sempre primeiro vem o X. Então as coordenadas dele é menos 7 e 4. Ou eu posso escrever usando I chapéu e J chapéu, como sendo menos 7 I mais 8 J. Esse chapéuzinho é importante em cima do I e do J. Aí tem um outro vetor aqui, amarelo, né, cujas coordenadas dele vão ser 3, 6, menos 9 no eixo Y. E no eixo X aqui vai ser menos 2. Então vamos chamar ele de W. Então esse vetor W vai ser menos 2 no eixo X, menos 9 no Y, que é a mesma coisa que menos 2 e chapéu, menos 9J, tá? E assim por diante. Esse roxo aqui fica como exercício para vocês aí, certo? Então vimos exemplos aí variados. Agora explicando melhor o que são esses versores e J, né? Então esses são vetores que estão aqui sobre os eixos, tá? E eles têm esse tamaninho aqui. Então o vetor I chapéu é o vetor que sai do 0 e chega aqui no 1, no eixo X, certo? Esse vai ser o vetor I chapéu. Depois a gente vai ter aqui no eixo Y, esse vetor que sai do 0 e chega no 1, aqui. E ele vai ser chamado J chapéu. Ele sai do 0 a 1, certo? Então, resumindo, o J chapéu ele é igual a 0, 1. E o I chapéu é o vetor cujas coordenadas são 1 e 0. 1 no eixo X, 0 no Y, certo? E aí o interessante é que todo vetor do plano pode ser escrito como combinação desses dois.
Na verdade não é uma combinação qualquer, é uma combinação chamada de combinação linear. Não precisam se preocupar com o que é combinação linear, é basicamente só isso aqui, simplesmente, tá? Então se eu pegar qualquer vetor v que é escrito como na forma xy, seja um vetor v qualquer aqui, que tem coordenadas x e y, bem aqui, digamos esse, ó, um vetor v que vai ter coordenadas x e y aqui, ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores i e j da seguinte maneira. A gente vai ver depois porquê, mas ele pode ser escrito como sendo a soma desse com esse aqui, né? Que é x vezes esse aqui, mais y vezes esse aqui. Mas só que esse daqui nada mais é do que o i chapéu e esse nada mais é do que o j. Então todo vetor ele pode ser escrito como sendo x vezes i chapéu mais y vezes j chapéu, como eu já tinha mencionado ainda agora, certo? Então, se houver qualquer dúvida aí é só falar. Eu posso repetir alguma coisa ou tentar ver de outra forma, certo? Muito bem. E aí a soma de vetores no plano ela funciona através de uma coisa chamada regra do paralelogramo, né? Que a gente pode simplificar dizendo que na verdade é só isso aqui, ó. Se a gente tem esse vetor u bem aqui, que ele vai nesse eixo de 0 a 2 e no outro de 0 a 5, e a gente tem esse outro vetor amarelo aqui, ó, que ele tem um tamanho bem aqui, que o tamanho dele a gente pode contar é 6 aqui no eixo x e 3 aqui no eixo y. Eu vou fazer de laranja que está quase invisível aqui. Então aqui nesse eixo vai ser 6 e aqui vai ser 3. Então a gente tem dois vetores, u e v. Então a gente tem um vetor u aqui, que ele é igual ao vetor 2 e 5, que também posso escrever como 2i mais 5j. Né? E tem o v amarelo ali, né? Que tem coordenadas 6 e 3, que eu também posso escrever como 6i mais 3j. Então a pergunta é, como é que eu defino qual é o significado da soma desses dois vetores? Então a soma desses dois vetores ela é obtida somando componente a componente. Por quê? Porque a soma desses dois vai ser um certo vetor aqui, u mais v, que é esse vetor verde da figura, né? Que eu misturo amarelo com azul e dá verde, certo? Então vai ser esse vetor verde aqui, cujas coordenadas eu percebo, ó, que aqui no eixo x eu vou somar esse tamanho com esse para obter as coordenadas x desse vetor, né? Então no fundo eu estou somando aqui 2 com 6. Então fica 2 mais 6 no eixo x. E aqui no eixo y a mesma coisa. Então eu vou somar 5, que é esse tamanho daqui, com esse 3 daqui. Para eu poder obter o tamanho desse vetor verde, que equivale a começar na base do primeiro e terminar na extremidade do segundo. Então geometricamente, para somar vetores eu faço isso. Eu pego esse segundo termo aqui, que é o v, e eu posiciono a origem dele aonde termina o outro vetor u. E aí eu obtenho essa fórmula. Resumindo, soma componente a componente. Eu posso fazer isso usando... E aí vai dar 8 e 8, né? Um vetor assim. E eu poderia fazer isso também, ó, somando aqui, i chapéu com i chapéu. Então ficaria 2 mais 6, i, e aqui 5 mais 3j. Então, de qualquer forma, dá 8i mais 8j.
J, certo? Muito bem, pessoal. Tudo bem aí, então? É assim que a gente soma vetores, componente a componente. Isso daqui também é conhecido como regra do paralelogramo. E ela é válida para somar qualquer tipo de vetor, inclusive na física, né, com significados diferentes. Então, para somar forças, para somar campos, velocidades, acelerações, a regra é essa, porque elas são grandezas representadas por vetores. Professor? Diga. As duas formas que você apresentou de 8,8 ali, as coordenadas, né? E 8i chapéu mais 8j chapéu. Qual é a mais formal, assim, para o sistema internacional? Eu não sei se isso tem a ver com o sistema internacional de unidades. Eu diria que essa primeira aqui é mais em livro de matemática, eu acho. E essa segunda aqui, usando I chapéu e J chapéu, é mais em livro de física. Creio eu. Entendi. De física e de física básica para engenharia. Como eu não sou da sua área, eu não conheço o jeito que os livros de geologia ou geofísica costumam escrever, mas eu creio que os matemáticos é que preferem esses parênteses aqui. A gente vai trabalhar mais com esse I chapéu e J chapéu aqui. Ok. Então, nessa prova nós vamos utilizar o I chapéu, né? O J chapéu. É, Representando mas os vetores. mas tanto faz na verdade, desde que você não misture as duas. Não poderia escrever, por exemplo, assim, ó, colocar o chapéu dentro do parêntese. Aí já não poderia, entendeu? Que tá misturando aí não faz sentido. Tem que escolher uma das duas. Ah, ok. Ok. Obrigado, entendi. Tá legal, fica à vontade aí. Bom, vai fazer mais sentido agora esse I chapéu e J chapéu. Faz mais sentido quando a gente começa a falar de operações. Deixa eu só ver se eu consigo ajustar melhor isso. Pô, melhorou 100%. Tá. Então, vamos imaginar que a gente tem um vetor aqui, esse vetorzinho vermelho, né, que as coordenadas dele aqui são 2 e 3. Então esse vetor ele é 2i. Eu vou parar de usar os parênteses para a gente não ficar pensando em qual deveria ser. Então vamos ver só usando isso aqui. Então esse vetor é 2i chapéu mais 3j, né? Por quê? Porque o i chapéu está bem aqui e o j chapéu está bem aqui. Então ele é duas vezes esse i. E o outro é 3 vezes esse j. Então quando eu somo os dois eu tenho esse vetor vermelho, 2i mais 3j. Para a gente definir multiplicação por escalar, a gente faz o seguinte, ó. Esse vetor azul, que começa na verdade aqui, na base, e chega bem aqui, ele está na mesma direção do vermelho, certo? E aí a gente percebe que as coordenadas dele são 6 bem aqui, e 3, 6 e 9 bem aqui, ó. Certo? Muito bem. Então a gente vai ter um vetor que na verdade é igual ao v multiplicado por 3. Por quê? Porque eu peguei esse 2 aqui e multipliquei por 3. E aqui o 3 eu multipliquei por 3 também. Então quando a gente pega um vetor e estica ele da mesma forma, no eixo x e no eixo y, ele não vai mudar de direção. Isso é uma multiplicação por escalar. Então se eu multiplico esse vetor v por 3, né, vai ser 3 vezes isso aqui,
como é que eu sei quanto é que vai dar isso? É simplesmente multiplicar componente a componente. Então eu multiplico 3 vezes 2 na primeira, como se a gente estivesse fazendo uma distributividade com números mesmo. E ali 3 vezes 3, j. Então fica 6i mais 9j, que é esse vetor bem aqui. Então esse vetor azul, ele é igual a 3 vezes o vetor v, que é o vermelho. Certo? Então quando eu pego um vetor tipo esse v aí e multiplico por um escalar positivo, ele vai simplesmente ser esticado na mesma direção e no mesmo sentido. E agora, se eu multiplico esse vetor v por menos 2, né? Se agora eu multiplico ele por menos 2, então eu vou multiplicar por menos 2 componente a componente. Então eu substituo aqui. E aí fica menos 2 vezes 2, menos 4. Cuidado com esses sinais aí. Menos 2 vezes mais 3, né? Menos com mais dá menos, CIJ. Então vejam que quando eu multipliquei por um número negativo, eu obtive esse menos 2v aqui. E ele manteve a direção, claro, mas ele mudou de sentido porque eu multipliquei por um número negativo, certo? Se eu multiplicar por 1, eu vou obter o mesmo vetor, e finalmente se eu multiplicar por 0, qualquer vetor vai dar o vetor nulo, né? Esse aqui seria o vetor nulo. Às vezes a gente bota uma seta assim em cima para saber que esse aqui é o vetor nulo, né? Que é o vetor cujas coordenadas são 0, 0. Então ele é o vetor cujas coordenadas são 0, 0, ou usando a notação i de chapéu, j chapéu, 0i mais 0j. Quando ele aparecer não precisa nem escrever, porque a soma dele vai dar 0 com qualquer coisa, tá? Então, resumindo, é isso. A gente multiplica um vetor por um escalar positivo, ele estica. Ou pode se contrair também. Se eu multiplicasse ele por meio, ele daria bem aqui, mais ou menos. Certo? E quando a gente multiplica por um escalar negativo, ele muda de sentido, apesar de manter a direção. Basicamente é isso. Bom, aí o módulo, pessoal, o módulo é a distância, é o comprimento também chamado comprimento do vetor. Eu prefiro falar em módulo em vez de comprimento porque na física a gente não usa vetor só para medir distância, né? Também para medir força, campo, várias coisas. E aí o módulo da força não é o comprimento da força, não existe comprimento da força. Mas existe o módulo, então eu prefiro chamar de módulo, mas também é chamado de comprimento em muitos lugares. Certo? Então o módulo dele nada mais é do que essa, quando a gente faz o desenho dele, essa distância entre as duas pontas dele. E essa distância a gente pode calcular usando simplesmente as suas coordenadas, ó. Porque se a gente ver bem aqui, se nós observarmos, melhor dizendo, bem aqui, né? A gente pega um vetor v aqui, cujas coordenadas vão ser, digamos, a e chapéu mais bj chapéu. Então bem aqui vai ser a e aqui vai ser b, certo? Então o módulo dele, que a gente vai representar assim entre barras, é esse tamanho aqui. Como é que eu faço isso? Eu uso o teorema de Pitágoras, né? Porque bem aqui eu formei um triângulo retângulo em que esse lado mede A e esse lado mede B. Certo? Então fica o quadrado do módulo. Esse aqui é o módulo. Então aplicando o teorema de Pitágoras, o módulo ao quadrado é igual à soma dos quadrados aqui dos catetos. Então é A quadrado mais B quadrado. Então o módulo, sendo uma distância, ele é positivo. Então quando eu tiro a raiz, fica ele mesmo. E aí fica a raiz de A quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então essa daqui é a fórmula do módulo. Certo? É a raiz quadrada da soma
dos quadrados das componentes do vetor. Então vamos ver um exemplo. Esse vetor bem aqui, por exemplo, ó, vou chamar de U. Aqui tem componentes aqui, menos 2 no eixo Y e menos 5 no eixo X. Vamos ver qual é o módulo desse U. Então o módulo desse U vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Então fica menos 5 ao quadrado, mais da fórmula aqui, ó, certo? O menos 2 ao quadrado também. Então esse é o módulo desse vetor U aqui do desenho. Então o módulo de U fica a raiz quadrada de 25 mais 4, que é a raiz quadrada de 29, não tem nem muito o que simplificar aqui, né? Se a gente estivesse fazendo um cálculo com um resultado numérico, a gente deveria, né, usar a calculadora ou um programa para calcular um valor aproximado, mas a gente está só dando um exemplo, então podemos deixar assim, raiz de 29. Bom, aí, uma vez que a gente viu aí como fazer soma, multiplicação por escalar, módulo, a gente pode falar sobre uma coisa importante que são os vetores unitários. Então, um vetor unitário é um vetor cujo módulo é igual a 1, certo? Deixa eu só escrever que vai ficar melhor do que essa minha letra aqui. Então, um vetor unitário, que não dá para ler, um vetor unitário é um vetor cujo módulo é igual a 1, certo? Então, um vetor unitário é um vetor cujo módulo é igual a 1. Então, qualquer vetor que pertença a esse círculo que eu desenhei vai ser um vetor unitário. Por quê? Porque se bem aqui é 1, 2, 3, aqui 1, menos 1, menos 1, nos eixos x horizontal e y vertical, isso daqui é um círculo, né, de raio 1. Como é que eu sei que ele é de raio 1? Porque ele está centrado aqui na origem e ele passa aqui pelo 1 em todos os pontos. Então eu sei que o raio dele é 1. Então qualquer vetor que tiver uma origem aqui, na origem dos eixos, e que terminar aqui nesse círculo, vai ser um vetor unitário, tá? Qualquer vetor que fizer isso. Então geometricamente a ideia é essa. Em particular, os vetores I chapéu e J chapéu que a gente conheceu ainda agora são unitários também. Por quê? Porque esse aqui é o I chapéu. Ele vai exatamente de 0 a 1. E esse aqui é o J. Ele vai exatamente de 0 a 1, só que no eixo Y, tá? Então, exemplos iniciais que a gente tem, I chapéu e J chapéu, certo? Um outro exemplo que a gente poderia dar aqui poderia ser esse daqui. U igual a 1 sobre raiz de 2i mais 1 sobre raiz de 2j. Esse vetor é unitário. Por quê? Porque se eu calcular o módulo dele, se a gente calcula o módulo desse vetor, pela fórmula de ainda agora, é a raiz quadrada da soma dos quadrados. Então, eu pego essa primeira e elevo ao quadrado. Então, fica 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Isso daí, mais essa daqui ao quadrado. Né? E aí, quando eu tirar a raiz disso, vai ficar a raiz de 1 sobre raiz de 2 ao quadrado é meio. Igualmente ali. Então, isso fica a raiz de 1, que é 1. Então, de fato, o módulo de U
é igual a 1. E esse U é, na verdade, esse vetor que eu desenhei mais ou menos aqui no meio, ó. Esse vetor roxo aqui. Certo? E o módulo dele vai ser 1. Tá? Os vetores unitários, eles são direções, basicamente. Eles são úteis para dar direções. Então, quando a gente for estudar, por exemplo, lei de Gauss, a gente vai precisar de um vetor normal a uma superfície. E esse vetor é unitário, certo? Que a gente vai chamar de n. Então, os vetores unitários, eles servem para dar direções, basicamente. Porque se a gente imaginar que, por exemplo, esse vetor aqui, digamos que a gente está bem aqui, ó. Tem um vetor W aqui. O vetor que dá a direção dele é o vetor unitário, que tem a mesma direção que ele, que está bem aqui. Que a gente poderia chamar de um Wzinho, chapéu, certo? Então o que nos interessa é saber como pegar um vetor qualquer e obter com isso um vetor unitário que esteja na mesma direção que esse vetor dado. E o nome desse processo é normalização. Então a normalização ela vai pegar um vetor aqui, um W que eu chamei, né? Vamos chamar na verdade de V. E aí a gente vai obter um V. V chapéu fica muito estranho, mas melhor usar outra letra. Eu vou chamar de U. E aqui vai ter um U chapéu. Né? Então vai ser um vetor unitário que está na mesma direção do U. Como é que eu faço? Tem uma fórmula para isso. Né? Então a fórmula para normalização é o seguinte. A gente parte de um vetor U. E a gente obtém um vetor U chapéu. Que vai ser simplesmente U dividido pelo seu módulo. Por quê? Porque quando a gente calcular o módulo desse vetor U chapéu, olha o que vai dar. Ele sendo definido dessa forma, o módulo desse vetor U chapéu vai ser o módulo disso aqui. Só que aqui embaixo é um número real, então sai. E aí fica 1 sobre módulo de U vezes módulo de U, que é 1. Então essa fórmula aqui em cima, isso aqui deixar entre parênteses, que é só uma demonstração, né? O que vai nos interessar é essa fórmula aí em cima. Ela é uma maneira, na verdade, uma receita de como obter um vetor unitário a partir de um vetor dado. Então, se a gente aplicar isso para esse U que está aqui embaixo, né, se a gente prestar atenção, esse vetor U, na verdade, ele é menos 2 aqui e chapéu, né, porque está no eixo X é I chapéu, e menos 1 aqui e no eixo Y, que é J chapéu. Então a gente pode obter, aí a pergunta é, quanto vale o chapéu? Ou seja, quanto vale o vetor unitário na direção dele? Esse processo é chamado normalização, né? Então a gente apenas usa aquela fórmula, só que primeiro para isso tem que calcular o módulo dele. Então vamos lá. Então o módulo dele vai ser raiz quadrada de menos 2 aqui ao quadrado mais esse menos 1 ao quadrado. E isso vai dar raiz de 5, né? Certo? Então com isso o chapéu vai ser menos 2i menos 1j, que é o U, dividido pelo seu módulo, que é raiz de 5. Eu acho melhor escrever desse jeito aqui, deixar assim. Mas se a gente quiser ver as componentes, poderia escrever assim, menos 2 sobre raiz de 5 i chapéu, menos 1 sobre raiz de 5 j chapéu. Certo? Então esse aqui é o processo de normalização que ele dá as direções. Então a gente diz que esse U chapéu é a direção desse vetor U.
se eu pedir para calcular como é só usar essa fórmula circulada de azul bem aqui, certo? Como é que eu faço isso? Eu pego o U, calculo o módulo dele, e aí se eu já tenho U e já tenho o módulo, substituo o U em cima, o módulo embaixo, e aí acabou, certo? Pessoal, vou fazer uma pausa aqui de 2 ou 3 minutos, tá? Que eu preciso tomar um remédio aqui e já volto. Puta que pariu. Voltei aqui, pessoal, foi mal aí, só fui tomar um remédio pra azia aqui. Comi farinha demais hoje. Bom, então voltando, a gente tem como calcular também a distância, né, entre dois vetores. Isso é mais fácil do que parece, tá? Então a distância entre dois vetores, ela é simplesmente o módulo da diferença dos dois. Então nesse caso seria módulo de V menos U. Só que essa diferença tanto faz a ordem. Então ela na verdade também é igual ao módulo de U menos V. Tanto faz, certo? Então essa distância é o que vai dar esse número Dzinho bem aqui, ó. Que eu vou chamar de D. Bem aqui entre U e V. Então essa distância D
ela é igual ao módulo de V menos U. Por que ela é isso? Né? Porque vamos dizer que esse vetor aqui se chame x. Então, pelo que nós vimos ainda agora, então o que importa é esse vermelho aqui, certo? Eu vou fazer só uma breve demonstração do porquê que a ideia é essa. Então, se a gente chamar esse vetor bem aqui, que começa aqui no e termina no V, se a gente chamar ele de x, certo? Então, pelo que nós vimos sobre soma de vetores, a soma de u com x vai dar esse vetor v. Então, esse vetor x, na verdade, ele é igual a v menos u. E a distância entre esses dois vetores nada mais é do que o módulo desse vetor. Então, a distância é igual ao módulo desse vetor x, que nada mais é do que o módulo de v menos u, certo, pessoal? Então, é basicamente isso. Aí a gente pode ver um exemplo aqui que está bem bagunçado. Então, deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Tá. Então vamos supor que esse vetor u ele seja igual a 1 e 4, mais ou menos como está aí na figura, né? Então seria 1 vezes i chapéu, que é a mesma coisa que simplesmente i chapéu, mais 4j, né? E vamos supor que o v ele seja mais ou menos como indica a figura, algo assim como 7i mais 8j, certo? Vamos supor isso. Então, isso aqui é um exemplo. Tenho escrito exemplo com letra azul, né? Então, calcule a distância entre esses dois vetores aqui. A distância entre eles, né? Então, essa distância que eu chamei de d aqui, ela vai ser o módulo de v menos u. E aí a diferença a gente nem falou, né? Mas assim como na soma, vocês conseguem me ouvir bem aí? Começou a chover pra caramba aqui. Tem como eu... Sim. Dá pra entender ainda? Dá. É porque eu poderia aumentar a sensibilidade ali do microfone, mas eu não sei nem se vai... Enfim. Ou eu posso gritar aqui mesmo. Mas que ótimo que não precisa. Bom. Então... A diferença é simplesmente uma diferença componente a componente, tá? Então a gente pode primeiro calcular a diferença ou calcular a diferença aqui dentro dessas barras. Vou fazer assim. Então aqui dentro dessas barras a gente vai calcular a diferença. V menos U, então eu pego a componente do V e subtraio da U. E esse vai ser meu I chapéu. Depois eu somo isso com a diferença das componentes J vezes J chapéu, né? Então aqui V menos U vai ficar 7 menos 1, porque aqui tem um 1 invisível, né, multiplicando esse I chapéu. Então aqui fica 7 menos 1 I chapéu. Depois na componente J eu subtraio a componente J do V. Por que do V? Porque o V está primeiro aqui. Então vai ficar 8 menos 4. Então essa distância é um módulo, né? E aqui vai ficar 7 menos 1, 6i, 8 menos 4, 4j. Né? E esse módulo ele vai ser então raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Que é a raiz quadrada de 36 mais 16, que é a raiz de 52. Então a distância entre esses vetores é raiz de 52.
Certo, pessoal? Então veja que para calcular a distância entre dois vetores, basta eu aplicar corretamente essa fórmula bem aqui. A distância entre eles é o módulo da diferença entre os dois, certo? Vamos falar um pouco então sobre vetores no espaço, né? Porque tudo que a gente estava discutindo aqui era no plano. Eu acho mais interessante começar falando sobre o plano, porque são duas dimensões e aí facilita na hora de desenhar e de representar as coisas, certo? Bom, então para um vetor no espaço, em vez de precisar de dois números, a gente vai precisar de três para representar esse vetor, que vão ser as coordenadas, né? Então lá no plano a gente marcava dois números, aqui a gente vai marcar três, um em cada eixo também, certo? Dado esse ponto P bem aqui, esse aqui, a gente tem que fazer projeções, né? Ou seja, levar ele aqui para o eixo X, para o eixo Y e para o eixo Z, de tal maneira que a gente forme aqui um paralelepípedo, todo reto, claro, né? Sendo que esse ponto P vai ser essa esquina aqui, esse vértice dessa caixa, e a origem vai estar diametralmente oposta a ela aqui. Parece difícil, mas não é. Então, quando a gente faz isso, a gente vai ter um ponto P que a gente pode escrever como sendo x, y, z entre parênteses, né? Onde isso aqui não vai mais ser um par ordenado, mas sim um trio ordenado. E eu vou só mudar a cor aqui para ficar melhor de ver. Devia ter feito já assim. Certo? Então isso daqui é um ponto no espaço. E esses números x, y e z são as coordenadas desse ponto. Então tá chovendo pra caramba aqui, se faltar energia. Se eu sumir do nada aí é porque faltou energia, certo? Mas beleza. O que foi que eu fiz? Ah, que merda. Ah, tá aqui. Muito bem. Então, uma maneira que a gente vai ver depois é usando os versores, né? Mas aqui não vai ser só I chapéu e J chapéu, vão ser três. Então, não vou falar disso ainda, beleza? Então é assim que a gente faz. Ó, se esse ponto ele tivesse aqui do lado esquerdo, né? A coordenada y dele seria negativa. Então, se ele tivesse aqui para baixo, a coordenada z dele seria negativa. E se ele tivesse lá para trás, a coordenada x dele seria negativa. Então a gente vai vendo isso assim, ó. Então, assim como aqui no plano XY, que agora é só um pedaço do espaço, a gente tinha bem aqui os vetores I chapéu e J chapéu. Aqui no espaço, além do I e do J, a gente vai ter uma direção que é perpendicular a essas duas, forma um ângulo reto aqui com as duas, né? Que é o K chapéu, certo? Então as coordenadas desses pontos vai ser o seguinte, ó. A coordenada do I chapéu, ela é 1 no eixo X, que bem aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1 também, a unidade, né? Então a coordenada desse ponto aqui que representa o vetor I chapéu é 1 no eixo X
0 no y, porque ele está aqui nessa direção, ele vai cair exatamente no zero aqui do x, do y e do z. Então ele vai ser 0 no y e 0 no z. O j chapéu, ele está nesse 1 bem aqui. Vou fazer de outra cor porque não está dando para definir aqui isso. Então eu estou dizendo que bem aqui vai ser 1. Bem aqui também. E bem aqui também. E aí continua, né? Claro. 2, 3. Aqui também. Tá? E aqui também. E lá para trás, negativo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, em todos os três eixos, certo? Então o J, ele vai ser 0 no eixo X, porque quando eu projeto esse J aqui no plano XZ, nesse plano bem aqui, ó. Quando eu faço isso, eu vejo que o J ele é perpendicular a esse plano, então ele vai cair certinho aqui na origem, onde tanto o X como o Z são 0. Então o X e o Z aqui vão ser 0. Só que a coordenada Y dele está sobre o eixo Y, então vai ser 1. E aí, pelo que nós já vimos que vai acontecer, então o K-chapéu vai ser 0, 0 e 1. Né? Porque ele vai ter coordenadas 0, 0 aqui no X e no Y, e ele vai estar na unidade justamente aqui no eixo Z. Em alguns livros também existe uma outra notação. Eles também chamam o I chapéu de X chapéu, o J de Y chapéu e o K de Z chapéu. Tanto faz, tá? Então a gente pode usar as duas aqui, não faz diferença. E aí, para marcar um ponto no plano, no espaço, a gente pode aproveitar o I, o J e o K chapéu, certo? Então eu vou tentar fazer isso aqui. Então se a gente marcar um ponto aqui no espaço, como é que a gente sabe as coordenadas dele? Vamos supor que fosse assim, bem aqui, 1, 2 e 3. Então aqui estaria I chapéu. Depois aqui o J, onde vai ter 1, 2, 3. E aqui o K. 1, 2 e 3 também. 4, 5, assim por diante. Então vamos marcar um vetor aqui, num ponto do espaço, onde a gente vai projetar esse ponto bem aqui, de maneira que a coordenada Y dele vai ser 3 e a X dele vai ser 2. Né? E aí, para saber a altura Z dele, eu vou marcar bem aqui e bem aqui também. E aí eu continuo aqui, concluo. Vou dar uma forçada aqui no desenho, porque é só um desenho, tá? Então beleza. E aqui vai dar 3 também. Então as coordenadas desse ponto P vão ser... No eixo X eu vejo aqui qual é o número, é 2. No eixo Y eu vejo qual é 3. E no eixo Z vai ser 3. Mas isso também é a mesma coisa que eu escrever isso como um vetor. Então aqui eu vou ter um vetor V tridimensional, que é a mesma coisa que o ponto, certo? Então ele começa lá no 0 e termina nesse ponto aqui. Mas aí o que, que eu percebo? Ele é a mesma coisa que eu somar aqui 2i chapéu, porque ó, aqui está o i chapéu, mas bem aqui é 2i chapéu. E eu vou somar ele com... então bem aqui tem um 2i chapéu. Aqui tem um 3j. E bem aqui tem 3 vezes o k. Né? Então esse vetor ele é a mesma coisa que eu somar esses 3 vetores aí dos eixos.
ou seja, 2i mais 3j mais 3k. Então é por esse motivo que a gente também pode representar, em vez de um trio ordenado, representar assim: a primeira coordenada vezes i chapéu, a segunda vezes j e a terceira vezes k, certo? E aí a gente tem essas duas maneiras de ver essa situação. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse negócio de marcar pontos aí no espaço? Alguma coisa? Bom, então feito isso, se alguém tiver uma dúvida, é só falar. Então todas as regras aqui basicamente vão ser iguais às do plano, por isso eu vou passar um pouquinho mais rápido agora. Então aqui no espaço tridimensional, para a gente somar dois vetores vai valer a mesma regra do paralelogramo, que também é equivalente a somar componente a componente. Então se eu tiver dois vetores u e v, esse u aqui do lado esquerdo, ó, e esse v bem aqui, né, onde o u tem coordenadas x, y e z, e o v tem coordenadas a, b e c, né, lembrando que cada uma é uma coisa, né? Essa aqui é do eixo x, do eixo y e do eixo z, sempre nessa ordem. Então a soma deles vai ser simplesmente a soma componente a componente. Usando essa notação de parênteses, vai ser x mais a na primeira coordenada, na segunda y mais b e na terceira z mais c. Então, por exemplo, se forem dados dois vetores aqui, u igual a menos 5, 7 e menos 3, e um vetor v igual a 5, menos 7 e 3, a soma dos dois vai ser menos 5 mais 5, que é 0, depois 7 mais menos 7, que é 0 também, e depois menos 3 mais 2, que é menos 1, certo? E a gente poderia também escrever isso de uma maneira usando i chapéu e j chapéu, que eu já fiz aqui também, né? Então, usando i chapéu e j chapéu, vai ficar assim: esse u vai ser menos 5i mais 7j menos 3k, o v vai ser 5i menos 7j mais 2k, e aí somando componente a componente, corta essa com essa, e fica menos 3 mais 2 menos 1. Menos 1 vezes k, chapéu, dá o próprio k chapéu, certo? Então é isso, pessoal. Resumindo, é isso. E a diferença é parecida, né? Então a diferença eu subtraio componente a componente. Então se eu fizer aqui, se nós calcularmos aqui menos 5 menos 5, vai dar menos 10. Depois, mais 7 menos 7, vai dar mais 14, que é esse segundo termo aqui. Estou calculando a diferença. E se a gente fizer menos 3 menos mais 2, dá menos 5. Então essa diferença de vetores vai dar esse daqui, menos 10i mais 14j menos 5k. Então é tudo muito parecido, a única diferença é que agora são 3 componentes em vez de 2. Tá? O produto por um número, ou também chamado produto por escalar, também vai ser muito semelhante. Então a gente pega o vetor aqui, que também pode ser escrito aqui como i chapéu, j chapéu e k chapéu, que é a nossa preferência no momento. E a gente multiplica componente a componente. Então, aqui vai ficar, se o vetor for um xi mais yj mais ek, lambda vezes z ele vai ser lambda vezes x vezes i chapéu, mais lambda vezes, escrevi errado aqui, é y. Deixa eu só corrigir aqui. Como eu escrevi isso da outra vez, não tem como apagar, então eu vou cobrir aqui. Então aqui é y lambda vezes y mais lambda vezes z, k chapéu, certo, pessoal? Então se a gente aplicar esse raciocínio aqui para o 2u, onde esse u é esse vetor do exemplo aqui em cima,
Então fica 2 vezes 3i mais 4j mais 2k, então vai ficar 2 vezes 3 aqui, 6. Depois 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, que é o último termo, 4k. Então o raciocínio aqui é exatamente o mesmo do caso bidimensional, a diferença é que agora tem uma componente a mais. Mas o raciocínio, a regra é a mesma, multiplique componente a componente. Depois a gente tem o módulo, né? Então o módulo, se a gente marcar um ponto bem aqui, P, um vetor, né? E a gente projetar ele aqui nos eixos x, y e z, então vai ficar mais ou menos assim. Aqui vai ser a coordenada y dele, aqui vai ser a x. E aqui vai ser a z. Certo? Então aqui vai ser um vetor v. E o módulo desse vetor é a diagonal desse paralelepípedo aí. Certo? Então o módulo de v é a diagonal maior desse paralelepípedo aí. E tem uma fórmula para essa diagonal. Então deixa eu só completar aqui, que aqui é z. Tá? Então a fórmula para essa diagonal é simplesmente a raiz quadrada da soma dos quadrados desses três números. Então vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. No caso em que o vetor v vale xi mais yj mais ek. Certo? Então, essa é a fórmula. Beleza, pessoal? Bem parecida, né? Com a fórmula que a gente tem lá em duas dimensões. Então, a diferença é que lá dentro eu vou ter que somar também z ao quadrado. Vamos ver um exemplo. Então, se a gente tivesse aqui esse vetor, vamos chamar de w aqui. A gente pode usar letra maiúscula também, não precisa ser minúscula, poderia ser A, B. Então se a gente tivesse vetor B aqui, igual a menos 1 i chapéu mais 6j menos a raiz de 3 vezes k, a gente também pode calcular o módulo dele. Então o módulo desse vetor B vai ser raiz quadrada. A primeira componente, na verdade, é menos 1, né? Que esse sinal de menos estamos explicando o i, então é menos 1 ao quadrado. Depois, o quadrado da segunda componente, que é 6, né? Então fica 6 ao quadrado. E o quadrado da terceira componente, que é menos raiz de 3 ao quadrado, certo? Então esse módulo de B vai ficar, a raiz quadrada aqui vai dar 1, 36, e raiz de 3 vai dar 3. Então vai dar raiz de 40. O máximo que dá para fazer é botar o 4 em evidência. E aí o módulo de B vai ser 2 vezes raiz de 10. Opa, módulo de B. Certo. Beleza. E aí vetores unitários agora vão ser vetores que estão não em um círculo, mas em uma esfera de raio 1. E eu esqueci de fazer aqui. Então a ideia é mais ou menos essa. É como se a gente fizer uma esfera aqui e centralizar direitinho ela. Na verdade isso aqui é uma elipse, né? Tá meio achatado. Agora melhorou. Então a ideia é que bem aqui vai ter uma origem. Não sei se eu vou conseguir fazer qualquer coisa agora.
Tem alguém especialista em PowerPoint aí para dizer como é que eu deixo isso transparente? Semi-transparente. Eu acho que é aqui. Tá aqui. Beleza, é o suficiente. Pronto. Então, pessoal, a ideia é que os vetores unitários agora não vão ser mais os vetores que estão no círculo de raio 1, mas sim numa esfera de raio 1. Ou seja, qualquer vetor que sair daqui e chegar bem aqui na superfície da esfera, ó, esse ponto aqui é um ponto da esfera, ou aqui desse lado, certo? Ou ali atrás, qualquer um que bata nessa superfície da esfera de raio 1 vai ser um vetor unitário, certo? Então um vetor unitário é a mesma definição anterior, é um vetor que tem módulo 1. Então se eu vier aqui em cima, quando eu falei de vetores unitários, é essa mesma definição, ó. O que vai mudar agora é a diferença de como eu calculo esse módulo. Então o vetor unitário continua sendo um vetor cujo módulo é igual a 1, mas aqui agora, esse módulo igual a 1 significa que a distância dele à origem no espaço é igual a 1. Então, qualquer vetor dessa esfera aí vai ser um vetor unitário, né? Ou seja, isso implica que qualquer vetor cuja extremidade esteja na esfera de raio 1 e centro na origem é um vetor unitário, certo? A gente não vai usar isso aqui que eu estou escrevendo para fazer nenhum cálculo, né? Isso é só para entender mesmo, tá? Então, exemplos vão ser esses três aqui. Ó, esse vetor aqui, que é o I chapéu. Esse vetor bem aqui, que é o J chapéu. E esse vetor bem aqui, que é o K chapéu, são vetores unitários, porque os três vão estar nessa esfera, certo? Ou seja, né, discutindo uma questão de fórmula, na fórmula isso significa o seguinte, que o módulo desse vetor U, para ele ser unitário, tem que ser igual a 1, e se ele tiver coordenadas assim, x, y e z, x, y, j, z, k, então módulo igual a 1 significa que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Então se as coordenadas desse vetor satisfazem essa igualdade aqui, então ele é unitário. Então veja que tem um jeito geométrico, né? E tem um jeito algébrico de identificar se ele é unitário. Qual é o jeito geométrico? É ver se ele tá, se a gente pode encaixar ele nessa esfera de raio 1 e centro na origem do espaço tridimensional. Isso é geometria. Ou o jeito geométrico, né? Verificar se as coordenadas dele satisfazem essa relação aqui embaixo. E aí a gente pode pegar, assim como a gente fez no plano, pode pegar qualquer vetor e normalizar ele, ou seja, dado um certo vetor U, né, dado um vetor qualquer entre aspas, né, o vetor qualquer V, que na verdade ele não pode ser zero, né, podemos normalizá-lo que é o que nós já falamos antes, né, do seguinte modo, inclusive com a mesma fórmula, né? Então, a normalização desse vetor U vai ser um vetor V, desse vetor V, vai ser um vetor V chapéu, certo? Que vai ser igual ao vetor V dividido pelo seu módulo, certo?
Então, inclusive, a fórmula é a mesma, quer dizer, se a gente tem um vetor v aqui no espaço, que ele vai ter certas coordenadas, x, y e z aqui, ops, x, y e z, certo? X, y e z aqui. Então, a gente pode normalizar ele, ou seja, a gente vai obter um vetor diferente dele, mas que vai estar na mesma direção e no mesmo sentido que ele, que nós vamos chamar de v chapéu, que esse vetor vai ter módulo 1, certo? Então, a gente pode ver um exemplo. A gente pode ver um exemplo disso. Então, se a gente tiver um vetor assim, u igual a menos i mais 1 sobre raiz de 2j. Não, essa raiz de 2 é chato, né? Vou ver assim. Divisão assim vai ficar feio. Mais raiz de 3k. Vamos ver qual é o vetor normal que está na mesma direção desse aí. Vou deixar assim mesmo, que aí facilita. A ideia é só exemplificar, não perder tempo com cálculos à toa. Então a ideia é a seguinte, ó, primeiro a gente calcula o módulo dele, igualzinho como a gente fez lá em 2 dimensões. Então o módulo dele é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então vai ficar 1 mais 4, 5. 5 mais 9, 14. E aí depois a gente aplica a fórmula. Então a gente vai ter um u chapéu, que vai ser u dividido pelo seu módulo. Então isso vai dar menos 1 sobre raiz de 14 i chapéu, mais 2 sobre raiz de 14j, mais 3, assim, certo? Então pronto. Veja que não é complicado como pode parecer, talvez, à primeira vista, né? E aí, para calcular a distância entre dois vetores no espaço, é também muito semelhante a como nós vimos no plano, ou seja, a distância entre dois vetores no espaço vai ser o módulo da diferença entre eles. Deixa eu só simplificar isso aqui que está um pouquinho complicado. Então, se a gente tiver aqui dois vetores, vamos desenhar rapidinho aqui dois vetores. U e V. Aqui. Então a diferença entre eles vai ser um outro vetor que vai começar bem aqui onde termina um deles e vai terminar ali onde começa o outro. Vamos só mudar ele aqui, que é azul com amarelo dá verde. Fica mais fácil de entender, tá? Ou não. Certo? Então a distância entre esses dois vetores aqui vai ser exatamente a mesma forma do plano. Então se esse aqui for um vetor U e esse aqui for um vetor V, então bem aqui a gente vai ter um vetor diferença que vai ser o vetor V menos U. E essa distância entre esses dois pontos vai continuar a ser o módulo de V menos U. Então, por exemplo, se o vetor U for se o vetor U for I menos J mais K e o vetor V for 2I
mais j menos 3k, calcule a distância entre esses dois vetores. Então essa distância vai ser o módulo da diferença. Então a gente calcula primeiro a diferença. Tanto faz se for u menos v ou v menos u, desde que a gente mantenha isso. Mas vamos ver quem é o v menos u para ser exatamente aquele vetor que está ali na figura. Então o v menos u, ele vai ser 2 menos 1 ali, vai dar i chapéu. Aqui 1 menos menos 1 vai dar 2j. E aqui menos 3 menos 1 vai dar menos 4k. Certo? Então esse aqui vai ser o v menos u. E finalmente o módulo dessa diferença vai ser a distância entre os dois. Ou seja, vai ser o módulo desse vetor aí. I mais 2j menos 4k. Então vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Vai ficar 5 mais 16 dá 21. Fica a raiz de 21. Então essa é a distância entre esses vetores u e v aí do nosso exemplo. Certo, pessoal? Deu para entender alguma dúvida em relação a isso aqui? Aqui tem um outro exemplo, né? Que eu fiz antes. Vocês podem ver depois aí, mas é o mesmo cálculo, né? No caso aqui eu botei até uma unidade. Bom, alguma dúvida, pessoal, em relação a essa questão vetorial que eu botei antes aqui? Que eu teria só mais um comentário para fazer aí sobre a lei de Coulomb de novo para fechar. E aí a gente encerra, tá? Ok. Então vamos lá. Então, às vezes é um pouco assim mesmo, né? Quando a gente está estudando física, tem que parar para ver um pouco da matemática que a gente vai precisar. Porque se eu simplesmente não dissesse, essas coisas às vezes podem ser um pouco chatas de encontrar. Então eu reuni aqui mais ou menos o que a gente vai precisar por enquanto. Talvez não precise nem de tudo isso, mas é bom falar de tudo isso, né? Que é para poder explicar a lei de Coulomb na sua forma vetorial, que na verdade é a forma verdadeira, digamos assim, certo? Não sei se vocês assistiram Dragon Ball Super, mas Dragon Ball Z, essa daqui é a forma verdadeira, que nem o Freeza na terceira transformação, mas enfim. Então, a lei de Coulomb, ela é uma lei de força entre duas partículas, né? Então, vamos localizar duas partículas aqui, quer dizer, vai ter um certo vetor aqui que vai localizar uma carga Q1 e um certo outro vetor aqui vai localizar uma carga Q2. E aí a lei de Coulomb vai dar a força entre essas duas cargas, tá? Pode ser atrativa ou repulsiva, mas em relação aos vetores, o que vai acontecer é o seguinte: a força é sobre a carga Q1 causada pela carga Q2, na verdade causada pela interação com a carga Q2, em módulo, na verdade não é nem em módulo, né? Tá? Que agora é vetor, né? Então essa força sobre a carga Q1 causada pela Q2 é o vetor que nós vamos chamar assim, vetor F1, tá? E aí a força sobre a carga 2 a gente chama de F2. Então essa força ela vai ser 1 sobre 4π ε0 vezes Q1, Q2 dividido pela distância entre as duas, que nós vamos chamar de R, ao quadrado,
vezes um R chapéu aqui, que é justamente um vetor unitário, tá? Então essa que é a diferença com a forma escalar, é esse R chapéu aqui, que ele é a normalização, ou seja, a direção de 1 até 2. Então esse Rzinho chapéu ele vai ser esse versor bem aqui. Esse aqui vai ser o Rzinho chapéu, né? Então ele é o versor, ou seja, a normalização do vetor diferença, que na verdade dá a diferença entre as posições. Então seria o vetor que dá a diferença entre as duas posições. Entre as posições que nós poderíamos chamar assim de R1 aqui e R2 aqui. Então na verdade esse Rzinho chapéu ele é R1 menos R2 dividido pelo módulo de R1 menos R2, tá? Então eu não sei se eu vou pedir em algum exercício para vocês calcularem isso, mas a fórmula é essa aqui. E a lei de Coulomb vetorial, que é a parte mais importante, é essa, bem aqui, tá? Então eu estou usando isso aqui só para enfatizar o seguinte. Tudo que nós discutimos sobre o sentido da interação elétrica ser atrativa quando elas têm sentidos opostos, repulsiva quando tem sentidos, quando tem o mesmo sinal, melhor dizendo, a direção da força, a intensidade, está tudo aqui nessa fórmula, então ela é extremamente importante. Deixa eu só marcar aqui, porque não tem como eu lembrar de fazer isso depois, certo? Então tá tudo aqui nessa fórmula. Ela diz a intensidade e a direção e o sentido da força, né? Porque sendo a força um vetor, essa fórmula vetorial dá tudo isso. Olha, tem como fazer assim, eu não sabia. Legal. Mas se fosse para fazer assim eu escrevia, né? Então deixa assim. Beleza. Então tá tudo aqui, porque olha só. Vamos pensar um pouquinho. Esse R chapéu ele dá essa direção. Então se a força é um vetor e ela é igual a um número vezes esse R chapéu, significa que essa força está nessa direção. Então se o produto, se as duas têm o mesmo sinal, a força vai estar bem aqui, ó, né? Na mesma direção, mas ela vai estar afastando. Por quê? Porque aqui vai dar positivo. Então vai ficar na direção positiva do versor R chapéu. E essa força vai vir para cá. Então a força vai ser repulsiva, certo? Se Q1 vezes Q2 for positivo, né? Significa que as duas têm o mesmo sinal. Agora, se elas tiverem sinais opostos, a força vai estar bem aqui, atraindo as duas. Por quê? Porque agora esse escalar Q1, Q2 vai ser negativo, né? Imagina, se uma carga for 1 Coulomb e a outra for menos 2, elas têm sinais opostos. E então esse Q1, Q2 vai ser negativo. Se Q1 vezes Q2 for negativo, a força vai ser essa aqui. Por quê? Porque aqui vai dar menos R chapéu. Então vai estar no sentido oposto ao R chapéu. Que o R chapéu aponta para cá, a força vai estar para cá. Certo? Então essa fórmula vetorial ela permite com que a gente não precise sequer memorizar ou a princípio entender, né, tudo isso, porque ela compacta todas essas informações.
E aí ela também vai respeitar a terceira lei de Newton, porque se a gente trocar o 1 pelo 2 em tudo aqui, o R chapéu vai trocar de sinal, tá? Não sei se eu vou discutir isso agora, mas só queria deixar essa ideia. Gostei desse slide aí, ficou bonito. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida em relação a essa questão aí? Eu não vou deixar exercício hoje, mas eu vou deixar na próxima, envolvendo isso aqui, complementando. Acho que na próxima a gente já deve falar de campo elétrico, já deve iniciar o capítulo 22. Aí eu deixo um exercício. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Tá bom. Beleza, pessoal. Então, boa semana para vocês aí, uma ótima semana. Boa tarde. E qualquer coisa estamos aí, tá bom? A gente se vê na quarta-feira no mesmo horário. Até lá então, um abraço para vocês aí.